Oi, gente. Aí essa semana o governo federal publicou o PIB referente ao ano de 2021, né? Pontuando que o PIB foi alto, teve um crescimento de 4,6% no PIB, mas é preciso esclarecer alguns pontos, né? O primeiro deles que apenas a nossa economia está voltando ao período pré-pandemia, por isso que houve esse aumento, né? As medidas restritivas diminuíram aí, as medidas restritivas sanitárias, né, de combate ao Covid diminuíram no ano de 2021, então por isso a economia pode ter essa retomada. E esse PIB ele veio justamente mostrar essa retomada da economia para patamares do período pré-pandêmico, né? Mas alguns pontos merecem destaque. O fato da economia retomar não significa que cresceu. Significa que ela voltou para os níveis lá de 2019, por exemplo, no qual havia um desemprego alto, no qual havia um déficit habitacional alto, no qual havia problemas na educação, na saúde, tá? E que continuam os mesmos, se não piores, nesse ano de 2022. E eu quero destacar aqui o problema da habitação, né? Nós temos aí um déficit habitacional no Brasil de 6 milhões por volta, de 6 milhões de casas, né, de residências. E quero destacar também a questão do fim do programa Minha Casa Minha Vida, aí, criado no governo do PT, né, e que foi encerrado no governo aí de Bolsonaro. E no lugar do Minha Casa Minha Vida, o governo criou o programa Casa Verde e Amarela, que tiveram alguns pontos negativos para a população, né? O primeiro foi o aumento dos juros incidentes sobre as parcelas dos beneficiários, né? Especialmente para quem estava desempregado ou que estava ocupado, mas não tinha um FGTS, não tinha dinheiro na poupança do FGTS. Então, esses juros ele subiu para essa parte da população, né? E também subiu para quem subiu menos para quem tinha carteira assinada, tinha conta do FGTS, ou seja, no geral aumentou para todo mundo, né? Outro ponto que merece se destacar aí é a questão do Conselho Nacional das Cidades, né? Era um fórum de discussão onde se debatia a questão habitacional no âmbito do governo federal, com organizações da sociedade organizada, né? A sociedade civil organizada debatia nesse fórum, expunha os problemas que se precisava, e aí o governo federal, numa tacada só, extinguiu dezenas de conselhos, né, pelo decreto 9.759 de 2019, entre eles o Conselho Nacional das Cidades, né. O principal setor econômico afetado com essa política aí de Bolsonaro foi a construção civil, né? O principal ramo de trabalho foi a construção civil que foram afetados, né? O maior contingente aí são de trabalhadores, né, da construção civil, são milhares que tiveram desemprego, né? Apesar de ser um emprego sazonal, mas eles não tiveram a retomada aí dessa construção, né? Desses empregos devido a essa falta, essa diminuição de apoio que esse novo programa Casa Verde e Amarela, né, deixou de oferecer. Diminuiu drasticamente a questão do orçamento para esse programa, né, afetando diretamente na construção civil e, consequentemente, no aumento de desemprego, né, e a manutenção da questão do déficit habitacional no nosso país, né. A construção civil no nosso país é especialmente destinada para habitação e infraestrutura. Então, aí o programa Minha Casa Minha Vida, né, depois sucedido pelo Casa Verde e Amarela, tinha seu principal foco na habitação e a infraestrutura vinha como acessório, né, construção de rodovias, construção de água, né, esgoto para a população que iria morar naquele conjunto habitacional, né. Em 2012, o PIB brasileiro teve uma contribuição de 7% da construção civil, em 2012, ainda no Minha Casa Minha Vida, né? Mas em 2020 caiu para 3,3% de incidência no PIB, né?
Isso aí explica bastante o fato do desemprego, né? O aumento do desemprego e empobrecimento da nossa população, né? Já que não tinha como movimentar dinheiro, não tinha como empregar, né? E não tinha como morar dignamente, então a população foi empobrecendo cada vez mais, né? Destaco também a questão de que a construção civil é um ramo cujos as matérias-primas são basicamente fabricadas aqui no Brasil, né? Poucos são os produtos importados do exterior, né? Nós temos aí a questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Isso não interferiria, né, de forma potencial nesse ramo da construção. Ou seja, o governo está perdendo uma boa oportunidade aí de aumentar o volume de empregos no país, né, de acelerar o crescimento, mas infelizmente optou por reduzir o quantitativo de investimento nesse setor. Tá bom, pessoal? Fica aqui meu abraço e até mais.